Olá, eu sou o Hélio Arão Júnior, sou médico urologista e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre os fatores de risco para o câncer de próstata. Fique ligado até o fim para você não perder nada. Mas antes disso eu quero te convidar a se inscrever no canal, @Dr. Hélio Arão Júnior, nos seguir também lá no Facebook, deixar o seu like, encaminhar para os seus amigos, para que esse canal se torne relevante, para que nós continuemos produzindo os vídeos de alta qualidade, de bom conteúdo, numa linguagem simples e descomplicada. Existem fatores de risco que são mutáveis e outros que são impossíveis de serem modificados. Os mutáveis, nós consideramos eles como prevenção. Eu tenho um vídeo que está aqui, é um vídeo sobre prevenção com relação ao câncer de próstata. Mas hoje eu quero falar daqueles fatores que não tem como você mexer. O primeiro deles é a história familiar. Se você tem uma história familiar de um ou mais parentes de primeiro grau com câncer de próstata, o seu risco é aumentado. Vou te dar um exemplo. Se você tem um parente com câncer de próstata, o seu risco é 1,5 vezes maior do que aquele que não tem. Se você tem 2 parentes com câncer de próstata, o seu risco sobe para 3 vezes mais do que uma pessoa que não tem história familiar. E se você tem 3 parentes com câncer de próstata, o seu risco sobe para 5 vezes mais chance de câncer de próstata. Isso nós não temos como mexer, isso é a genética. Não há como mexer nesse fator de risco familiar. O que nós podemos fazer para mudar isso? Fazer o diagnóstico precoce. Se você tem uma história familiar de câncer de próstata, o seu rastreamento, os seus exames, eles necessitam iniciar 10 anos antes de uma pessoa que não tem fator de risco. Por isso a Sociedade de Urologia recomenda que o rastreamento daqueles indivíduos que têm história familiar seja feito mais precoce. Um outro fator imutável é com relação à cor negra. Existem 2 vezes mais chances de desenvolver um câncer de próstata nos negros. Isso já foi provado. Nós não sabemos o porquê, se existe alguma alteração genética, mas é provado que eles têm 2 vezes mais chance de desenvolver o câncer de próstata. Também necessitam de mais cuidados. Um terceiro fator de risco, que também é imutável, é com relação à idade. Nós sabemos que o nosso corpo ele vai envelhecendo e o nosso sistema de correção de erros também envelhece. Por isso, a partir dos 50 anos, é normal que apareçam erros e esses erros geram alterações celulares que desenvolvem o câncer de próstata. Por isso, a partir dos 50 anos, essa incidência de câncer de próstata aumenta muito. Não quer dizer que não exista um câncer de próstata em pessoas mais jovens, mas a partir dos 50 anos, essa incidência aumenta muito. Também é outro fator que nós não temos como mudar. Daí a importância de se intensificar o rastreamento a partir dos 50 anos de idade. Um outro fator de risco é a exposição à radiação. Por exemplo, uma pessoa que trabalha em um ambiente onde ele fica exposto a raio-x, pessoas que trabalham em hospitais, em locais onde existe uma exposição de raio-x, eles têm uma chance maior de desenvolvimento de câncer de próstata. Existe também uma associação do câncer de próstata com a prostatite crônica. Isso já foi descrito em alguns trabalhos e outros vieram refutando essa hipótese. Porém, nós vemos que existe uma incidência um pouco maior nos pacientes que são portadores de prostatite crônica. E por último, também como fator de risco, existem os hábitos de vida. O tabagismo, o alcoolismo, o uso de alguns tipos de drogas também aumentam o risco do câncer de próstata. Então, nesse vídeo de hoje, nós falamos sobre os fatores de risco. Se você gostou do conteúdo desse vídeo, eu quero te convidar a nos seguir nas redes sociais, @Dr. Hélio Arão Júnior, nos seguir também lá no Facebook e deixar o seu like, o seu comentário, a sua sugestão para os próximos vídeos.